A disputa eleitoral à Casa Branca vai mudar a vida dos americanos, mas pode trazer efeitos para além das fronteiras. Para o Brasil, o impacto deve ser significativo em qualquer uma das escolhas, afetando o comércio exterior, parcerias na área ambiental e principalmente na questão imigratória. Para entender de que forma a escolha do presidente americano pode de fato afetar o Brasil, nós vamos conversar hoje com o cientista político Márcio Coimbra, membro do Conselho Superior da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Oi, Márcio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Neila. Uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo e com toda a tua audiência no Boletim Metrópole. Satisfação é toda nossa e hoje eu vou pedir para você nos ajudar a entender melhor como é que essa escolha do presidente americano pode ultrapassar as fronteiras e pode atrapalhar ou até mesmo modificar essas relações internacionais com o Brasil. O que de fato pode afetar se Kamala Harris ou Donald Trump foram escolhidos, o que pode afetar o nosso país? Neila, é muito importante a gente perceber que o modelo federativo americano ele é desenhado de uma forma onde somente alguns temas ficam na mão do presidente e relações exteriores é um dos temas que é uma atribuição exclusiva da Casa Branca, ou seja, os estados, por mais que eles sejam independentes e tenham seus próprios sistemas eleitorais, tenham suas leis estaduais, eles no que tange a relações exteriores, estão adstritos ao que define a Casa Branca. Portanto, a eleição americana, eu diria até que ela vale muito mais para fora do que para dentro dos Estados Unidos, porque muitas das políticas domésticas estão a cargo dos estados, mas a política exterior ela está a cargo do presidente da República, a quem é aquele que vai ocupar a Casa Branca. E, tradicionalmente, o Brasil sempre se beneficiou muito mais de presidentes republicanos do que democratas, uma vez que os republicanos eles têm mais uma abertura ao comércio exterior, facilitando os fluxos globais de trocas entre vários países e os Estados Unidos, incluindo aí o Brasil. Então, o que tradicionalmente era favorável ao Brasil, isso veio mudar um pouco nessa eleição, porque os republicanos, desde o advento do trumpismo, se tornaram, assim como tradicionalmente são os democratas, mais protecionistas. E isso pode vir a trazer reflexos para o Brasil. Então, seja vencendo um democrata ou um republicano, o livre comércio é algo que precisará ser discutido e o protecionismo americano ele pode crescer e pode afetar os negócios e o investimento estrangeiro no Brasil. Bom, houve algumas mudanças nos presidentes aqui da América Latina. Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos Bolsonaro e tínhamos Donald Trump lá nos Estados Unidos, ambos de extrema-direita. Hoje a gente tem o presidente Lula de volta aqui de esquerda no país e ainda não sabemos quem é que vai ser escolhido lá nos Estados Unidos. O que nós sabemos é que o presidente Lula estava apoiando outro candidato, agora ele não mostrou nenhum apoio. Isso pode abalar essa relação Brasil-Estados Unidos? Joe Biden era o escolhido, apoiado pelo presidente Lula, agora a gente não sabe quem é que ele está apoiando. Essa relação Brasil-Estados Unidos pode ser modificada porque a gente vai ter, por exemplo, um presidente de esquerda aqui e talvez um presidente de direita, de extrema-direita lá nos Estados Unidos? Olha, mais do que isso, eu acredito que possa haver reflexos no sentido de que Trump, caso ele vença, ele é alguém que privilegia muito mais as suas relações pessoais, as relações pessoais que ele possui com os líderes externos. Então, crescem nessa bolsa de apostas aí, por exemplo, a interlocução de Viktor Orbán, que é o mandatário da Hungria, o primeiro-ministro da Hungria. Ou seja, a Hungria pode se tornar um grande parceiro dos Estados Unidos e pode ter grande benefício disso, assim como o Brasil teve com Jair Bolsonaro, quando Bolsonaro era o presidente do Brasil e mantinha uma relação muito estreita com Donald Trump. Isso não acontece tanto do outro lado, com Kamala Harris. O presidente Lula disse no final da semana passada que ele prefere que Kamala vence. E isso não foi muito bem recebido nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, a gente deve privilegiar uma
relação de Estado entre as duas nações, e o presidente brasileiro não deveria exprimir a sua preferência diante de um candidato ou outro, porque nós não queremos que a preferência dos presidentes ou sua posição política acabe afetando outras áreas que nada têm a ver com a política, mas que possam ser impactadas por ela, como o comércio, as trocas entre os países, projetos de cooperação, que necessitam, claro, da política, mas não estão adstritos à política, ou seja, as empresas fazem negócios entre Brasil e Estados Unidos e esses canais precisam continuar abertos e estar sempre abertos. É claro que Lula prefere Kamala e a gente sabe que Bolsonaro prefere Donald Trump, porque afinal de contas eles têm essa relação muito próxima. Mas o importante é que, independente de quem vença, o Brasil consiga construir relações saudáveis entre as duas nações. Isso é primordial para que os fluxos de comércio, para que as conversações bilaterais elas avancem de forma significativa em temas que são relevantes para a população brasileira e também americana. Bom, Márcio, a questão imigratória é uma questão importantíssima, principalmente para países latino-americanos mais ao norte, como o México, por exemplo. O Brasil não é tão ligado, não é tão preocupado com essa questão. A gente pode dizer que existe uma questão mais importante para o Brasil que pode ser modificada aí de acordo com a escolha do presidente norte-americano? Olha, a imigração, nesse caso, ela não tem um reflexo tão grande para o Brasil. Porque, curiosamente, durante todo o tempo que eu vivi em Washington, nós vimos muitas pesquisas a respeito desse assunto, e o brasileiro é aquele que manda imigrantes para os Estados Unidos, que na sua maioria são imigrantes de classe B, C, A, B, C. Eles não mandam imigrantes de classes mais baixas, D e E, que é a grande preocupação dos americanos hoje com a imigração que ocorre, por exemplo, da Guatemala, do México, de outros países da América Central, do Haiti. Ou seja, os americanos eles estão muito mais preocupados com aquela imigração, que não é uma imigração de qualidade, porque ela não traz com ela muito valor educacional e não agrega muito à sociedade norte-americana. Então, eles estão mais preocupados com esse tipo de imigração que vem crescendo de forma descontrolada do que com a imigração de alta qualidade, como é a imigração do brasileiro. A imigração do Brasil para os Estados Unidos, ela é uma imigração diferente do resto de toda a América Latina. Ela manda profissionais para lá, que são profissionais muito bem-vindos nos Estados Unidos. E, claro, existem outras questões que também são importantes e podem ter impacto no Brasil, como, por exemplo, taxas de protecionismo em relação à indústria, em relação à agricultura. São sempre temas que são sensíveis e que podem vir a se tornar, em função da defesa de interesses de certos grupos que apoiam os candidatos durante a campanha, podem virar alvo de políticas que podem vir a afetar o Brasil. E o Brasil tem trocas muito profícuas com os Estados Unidos, seja na área de indústria, seja também na agricultura, ou seja também na cooperação em outras frentes. São dois países que estão muito conectados. Então, se você tiver ali interesses que se contraponham àquilo que o Brasil oferece para os Estados Unidos, isso pode vir, sim, ser afetado, dependendo de quem vencer a eleição. Maravilha! Vamos ver então quem é que vai vencer essa eleição. Te agradeço muito pela participação aqui com a gente, Márcio. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, uma satisfação, uma honra imensa estar aqui conversando com você.